Foi entregue hoje em Brasília o 5º prêmio Inovare. O prêmio foi criado há 5 anos para estimular práticas que levem a justiça a todos os brasileiros. O vice-presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o ministro da Justiça participaram no Palácio do Planalto da cerimônia de entrega do prêmio, que é concedido em 5 categorias: Tribunal, Juiz Individual, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia. O juiz João Gandini mudou o destino dos processos de retirada de moradores irregulares de Ribeirão Preto, no lugar das ações de desocupação, projetos sociais e de infraestrutura. O projeto Moradia Legal representou, sem dúvida alguma, um avanço de grande expressão para famílias pobres, humildes de Ribeirão Preto. Esse reconhecimento foi nacional e na pessoa do líder desse movimento, que foi o Dr. Gandini. Eu posso dizer que o Dr. Gandini foi aquele grande líder que soube capitanear uma equipe de pessoas também idealistas, capazes, mas que precisavam de uma liderança para desenvolver um projeto dessa envergadura. Eu morava na roça, onde não havia, numa cidadezinha que até hoje não tem juiz, nem recentemente chegou um delegado de polícia, é uma cidade de 4.000 habitantes. A gente era tão pobre que nem numa colônia morava, a gente morava no meio do mato, literalmente, com onça, com macacos, coisas desse tipo assim. E um detalhe também, nessa questão da escola, era ir a pé, no meio do mato e sem caderno. Eu nunca tive caderno, eu fui do grupo escolar à universidade, até a pós-graduação, mestrado, sem nunca ter tido um caderno, né? Sempre não dava para comprar, então eu tinha que estudar na base do sacrifício. Mas eu já dizia que eu ia ser juiz. Eu não sabia verbalizar isso, o que eu ia fazer, qual nome que ia ter a minha profissão, mas eu já tinha essa visão de que eu ia ser o que eu sou. Isso era motivo de gozação, um irmão meu dizia, isso é presunção, não usava essa palavra porque a gente era muito simples, mas até quando eu entrei na USP ele usou essa expressão, você é muito presunçoso, você está querendo entrar na USP, e o filho do meu patrão, que tem 3 anos tentando, não consegue, ele é rico e tal, e você é pobre. O filho do patrão, pela terceira vez, entrou e eu entrei. Então, quando eu mudei para São Paulo, a situação se agravou ainda mais, porque é outro mundo, a cidade muito maior, a vida é muito mais difícil. E nesse período eu morava num porão de uma casa, tipo 3x4, moravam 4 pessoas, tinha que tirar o fogão à noite para fora, empurrar para botar um colchão no chão. Morávamos meu pai, minha mãe, eu e meu irmão mais novo. Em seguida mudei para uma casa de 2 cômodos, que a gente dividia o quarto com um lençol de pendurado e que a gente dividia a pia, o banheiro, o tanque com 14 famílias num terreno de pouco mais de 500 metros, era um verdadeiro cortiço, embora famílias boas, gente muito boa eu convivi com gente muito boa. Mas nesse período eu convivi com pessoas que já assaltavam, com pessoas que já usavam drogas assim assintosamente e que me convidavam até, vamos lá na estradinha do Vaz de Lima, a gente à tarde consegue assaltar um nego ali, tira uma grana e tal, depois a gente fuma uma, e eu sempre não, e resisti a tudo isso, não entrei nesse mundo, e vários de meus amigos entraram, ficaram durante um tempo, e tem até uma história interessante, que um dia eu fui a São Paulo, já era formado na São Francisco, e eu encontrei uma amiga, ele falou, rapaz, fiquei sabendo que você é advogado, e eu queria que você me defendesse nos meus processos, que eu fiquei preso um tempo e tal, estou correndo risco. Eu disse, eu não posso mais, que agora já sou juiz, eu tinha passado no concurso, acabei a faculdade e passei no concurso. As coisas públicas do Brasil são cuidadas de uma maneira amadora, de uma maneira sem a preocupação com objetivos, com metas de longo prazo, com a visão de Estado. O que nós temos normalmente é a visão de governo, muitas vezes pior do que isso, a visão de mandato, que é menos do que de governo, com mudanças ao longo do governo, com parcerias meio espúrias muitas vezes, e eu sempre dizia que essas coisas precisam ser vistas de longo prazo. Você tem que ver o hoje, amanhã, depois da manhã, a próxima geração. Eu sempre não me preocupei em ser melhor nem pior. Eu sou diferente dos outros, né? Tanto como pessoa quanto como juiz. Então,
cheguei à situação em que eu estava ali com centenas de processos relacionados com invasões de áreas públicas, já que o público todo era meu, e eu via que a solução não era processual. Não adiantava eu catar um processo daquele, passar um fim de semana e sentenciar. Aí estudou para um, o mesmo estudo valeria para os outros, eu em uma semana estaria livre dos processos, ok, cumpri minha obrigação. Não. Que visão eu tenho? A visão de que o processo é apenas um monte de papel que conta uma história. Ali está um drama humano, eu chamo isso de drama humano, e está retratado como se você lesse um romance. Você tem personagens naquele romance. O processo também não pode ser uma coisa fria, ele tem que ser uma coisa que tem pessoas que participam daquilo. Eu achava que eu precisava me envolver nessa questão, envolver no sentido de formular políticas públicas para o município que levassem a políticas de Estado. Tá? E aí, então, me envolvi profundamente com isso e fui trazendo as pessoas que eu fui conhecendo, fui buscando essas pessoas dentro da prefeitura, onde tem pessoas magníficas, tem gente ali que é uma especialidade, é uma capacidade, são seres humanos excepcionais que se envolveram conosco, entenderam a mensagem, percebiam que havia uma certa luz sobre nós, comandando, empurrando a gente para certo caminho, e as coisas estão andando. Como fazer isso? 40 mil processos nas minhas costas, mais as várias coisas que eu faço, as aulas e tal. Como é que eu vou me envolver nisso? Qual é o caminho? Qual é que é o itinerário que eu haverei de seguir? Então eu fui lá conversar com o Júlio, falei, Júlio, eu estou pensando no seguinte, nós temos vários problemas na vara, que se você parar para pensar, eu gosto muito de estatística, essas coisas, né, de organização, de administração. Aí eu falei, se você perceber, os processos são recorrentes, é de remédio, é de fralda, é de isso, é daquilo e tal. E nesse meio tem um monte de processo de ocupações irregulares. Eu acho que está na hora da gente parar, separar esse processo, fazer uma análise e tomar alguma decisão que não seja dentro do processo. Então nós vamos nos livrar do processo, mas não do problema. Né? Então começamos a conversar. Um dia eu marquei uma reunião para tratar de um outro assunto e veio a secretária de Negócios Jurídicos, a Nina Carlucci, e eu falei, Nina, terminada a reunião, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito preocupado com a questão de favelas e tal, e eu conversei com o Júlio e nós achamos que, de fato, mexer com o processo não vai adiantar. Precisaríamos de uma solução extra-processo. O que tem na prefeitura andando? Você sabe se tem projetos, se tem uma política pública de habitação, sobretudo habitação popular? Ela falou, acho que não tem. Mas quem entende disso, e aí vem a coincidência, a feliz coincidência, quem entende disso é a Marinês Farinha. E ela, coincidentemente, é testemunha no processo aqui hoje no fórum, e ela está aí. Eu disse, então tem jeito de chamá-la? Então acabou a audiência, a Marinês apareceu lá na sala de reuniões, e aí eu expus, Marinês, estamos com essa ideia, e eu estou pensando nisso, o que você acha? Eu falei, que bom, realmente eu estou lá há muitos anos, ela estava lá, sei lá, 35 anos, e ela dizia, eu não vejo as políticas públicas serem formuladas com essa preocupação de visão de Estado e não de governo, né? Sai um governo, entra outro, outro muda tudo e as coisas não caminham, não tem continuidade. Então eu vou ver o que a gente pode ajudar. A partir daí, outras pessoas foram trazidas pela Marinês. Aí falamos com o Lanchotti, que estava no planejamento, falamos com o João Teodoro e a coisa foi caminhando. De forma que, algum tempo depois, já não dava mais para reunir numa sala assim. Aí o Franco me cedeu o centro médico, nós começamos numa sala um pouco menor, mas aí 30, 40 pessoas, isso passou para 80, para 100, para 120, para 200 pessoas. Chegou uma hora que parecia uma assembleia. Eu criei, então, os núcleos temáticos. Um núcleo jurídico, outro financeiro, um físico territorial para cuidar dos levantamentos, projetos e tal, um social e um comunitário. Sugeri que os coordenadores desses grupos formassem a base de um grupo gestor e que esse grupo tivesse um coordenador geral e um subcoordenador, coordenador adjunto. Assim foi feito, foi aprovado isso nessa assembleiona e aí nós elegemos cada um desses membros. Ok, começamos a trabalhar. Aí foram incorporando outras pessoas, o Marcelo Roselino, da Coab,